6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 8 de novembro de 2022. Hoje é o Dia Mundial do Urbanismo, Dia do Radiologista. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos. Agora faz 12 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, também em nossa página no Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Acontece hoje a cerimônia do início de operação da nova concessionária do aeroporto da cidade. O evento, realizado pela Prefeitura de São José dos Campos, será às 4 da tarde e vai contar com a presença do secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Sadioro Glesman. Vamos também agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até o dia 30 deste mês. Autoatendimento facilita acesso a serviços no Atende Bem de Jacareí. Ponte de madeira do bairro dos Freitas, em São José dos Campos, será substituída. Brasileiros já podem pedir visto para viver em Portugal enquanto procuram trabalho. Saques da poupança superam depósitos em 11 bilhões de reais em outubro. Tite convoca a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Gabriel Medina é campeão do Challenger em Saquarema. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. Muito bem, quero fazer um comentário aqui sobre a Estrada Velha aqui, que liga Jacareí a São José dos Campos. Estamos aqui no Residencial Santa Paula e está muito complicado esse trânsito. A cada dia que passa está muito pior. Acho que a equipe da mobilidade urbana tem que vir aqui fazer uma avaliação, uma análise para melhorar esse tráfego. E pelo que eu vi hoje, parei, porque eu estou lá, quase chego atrasado na rádio, e quanto mais cedo eu chego, pior fica o trânsito. Impressionante isso, né? Você vai ser mais cedo e vai piorando, e vai piorando. Então daqui a pouco você tem que dormir aqui na rádio para chegar no horário aqui. Então fica a dica aí para o nosso secretário de mobilidade urbana, o Edinho Guedes. Me dá a impressão que se ele proibir a descida, o contorno aqui do Santa Paula, para pegar ali a Estrada do Imperador e fazer o retorno ali no Miranda do Vale, onde já tem um local para isso, facilita muito. Com certeza vai diminuir no mínimo 50% esse trânsito horrível que está aqui na Estrada Velha, e está fácil de resolver. Agora vai ter que acordar cedo e dar um pulo equipe aqui para dar uma olhada, dar uma avaliada no local para tentar consertar, para minimizar pelo menos o problema para o usuário, que está difícil, hein? Já não basta os trechos aí da Malek Assad, da Castelo Branco, da Getúlio Vargas e agora o Santa Paula, ou seja, uma situação insustentável. Atenção, mobilidade urbana de Jacareí, vamos cuidar melhor desse trânsito, tá ruim, tá difícil. Hora. 7:04. Repita. 7:04. Foi publicado hoje o edital de mais um concurso do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para o preenchimento de vagas temporárias para o censo 2022. Desta vez, a oferta é de 157 vagas, sendo 154 para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento e 3 para supervisor de coleta e qualidade, ambos com exigência de ensino médio para o ingresso. As remunerações iniciais são de R$ 1.300 para agente e R$ 3.100 para supervisor, ambos com jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições serão recebidas a partir de hoje, com atendimento até o próximo dia 14 de novembro. As localidades de lotação das vagas deverão ser anunciadas ainda hoje, com a publicação da íntegra do edital. Para os 2 cargos, a previsão do contrato é de 1 ano, com possibilidade de prorrogação. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT ainda nem assumiu, mas já começou a consultar os brasileiros sobre temas polêmicos. Ontem ele publicou uma enquete em uma rede social sobre a volta do horário de verão. O tema divide opiniões, há quem ame e quem odeie, mas até às 7 da noite o placar estava folgado. 73,1% dos usuários pediam a volta do horário de verão e 26,9% se manifestaram contra. Na última
última sexta-feira, o ator Bruno Gagliasso pediu a volta do horário de verão ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Horário de verão é o Brasil feliz de novo, escreveu. Muita gente contesta o horário de verão, né? Eu também contesto, tá? Agora, o que vale é a decisão do governo e também da maioria. Parece que 68% querem a volta do horário de verão. Já estava em 73,1%. Subiu um pouquinho mais. Ontem até por volta de 7 da noite. Já deve ter subido um pouco mais isso daí. Não, Eloy, o Bruno Gagliasso não deve acordar 4 horas da manhã. É isso que eu ia falar. Acorda às 10. Precisa da vida, não precisa trabalhar mais, tá tranquilo, entendeu? Mora na praia, então tudo bem. Agora, o brasileiro que trabalha, que acorda de madrugada, não é fácil não, viu? Pra quem acorda às 4:30 da manhã, horário de verão, é puxado. Então vamos retomar que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, entenda que é médico, né, também, né? Sabe que isso interfere na saúde das pessoas, porque realmente acordar 1 hora mais cedo então, não você é quer fácil. Que o placar inverta? Não, eu não quero que tenha horário de verão. Gente, não dá para ter horário de verão, né? Porque nós estamos em plena primavera e tá parecendo que é inverno. É verdade. É melhor não voltar com isso. Eu acho que o ponto principal que a gente tem que avaliar, é lógico, existem duas situações aí. Uma é a questão do pessoal que gosta mesmo de fazer um happy hour, de sair do trabalho ainda com luz do sol. Isso realmente é muito gostoso. Agora, em termos práticos, a gente vê que nos últimos anos, o horário de verão inicialmente ele tinha sido criado para amenizar um pouco aquela situação do pico de energia, né? Do pico de consumo de energia do pessoal que saía do trabalho e chegava em casa e todo mundo ia tomar banho ao mesmo tempo. Só que hoje, né, inclusive com essas alterações, como a Giovana comentou, a gente está em novembro com um frio que parece inverno. Quando chega o verão, o calor é tão grande que o problema... Banho, né? Não, a questão não é nem essa. O problema são os aparelhos de ar-condicionado. Ou seja, aquela carga, né, digamos assim, aquela necessidade de energia elétrica, hoje ela se estende durante todo o dia e não especificamente naquele horáriozinho no final do dia a mais, né? Então é uma coisa que também tem que ser avaliada, tem que ser levada em consideração. Eu andei fazendo uma pesquisa aí, e nada de preconceito, zero, isso que eu acho que não tem sentido, mas a maioria dos aposentados gosta de horário de verão. Porque acorda mais tarde e vai mais tarde, tá com a lua ainda, o sol brilhando ainda, né? Posso falar uma coisa? Claro. Quando eu trabalhava de tarde, eu também achava muito legal o horário de verão. Ah, tá aí, ó. Tá vendo? Sair ainda com luz do dia, né? Você sai e parece que ainda tem o dia tá mais comprido agora, quando a gente que trabalha de manhã. O trabalhador, de modo geral, que acorda de madrugada. Aí não é fácil não. Como viu? diz o ditado, né? Pesa no couro. Com certeza. O piloto britânico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, recebeu ontem, em sessão solene, o título de cidadão honorário pela Câmara dos Deputados. A homenagem foi sugerida pelo deputado André Figueiredo, do PDT, e acatada pelos parlamentares. Diferentemente de outras segundas-feiras, na Câmara, em que geralmente o plenário da casa está vazio, ontem o dia foi marcado por longas filas e até espera para entrar na Câmara e no plenário. A expectativa de conhecer um ídolo internacional reuniu fãs, parlamentares, assessores e servidores e paralisou a Câmara antes e durante a sessão de homenagem. Hamilton chegou por volta das 14h e entrou pela rampa da Câmara, local onde geralmente entram autoridades brasileiras em eventos políticos importantes. A homenagem foi sugerida no ano passado, quando Hamilton venceu o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 em São Paulo e repetiu o gesto do brasileiro Ayrton Senna em 1991, dando uma volta adicional no autódromo com a bandeira nacional. Fica a dica, quando houver aí a debandada geral dos nossos parlamentares em Brasília, convoca uma autoridade aí, um piloto, de um jogador famoso, né, Eloy? Que a casa lota, né? Então, o que tinha de parlamentares ontem, servidores, todo mundo lá babando em cima do Lewis Hamilton era muito grande. Portanto, a Câmara esvaziou, chama uma autoridade, chama uma pessoa uma de personalidade, destaque, né? Mundial, a coisa funciona. É assim que o Brasil está nesse ponto, infelizmente.
A Polícia Civil resgatou mais de 30 animais em situação de maus tratos na tarde de ontem em São José dos Campos. Após 1 mês e meio de investigação, a polícia teve acesso a uma residência que fica na Avenida Lívio Veneziane, no bairro Chácara São José, na região sudeste da cidade. No local, a polícia encontrou mais de 30 animais, entre eles cães, gatos e tartarugas, que estavam desnutridos e em péssimas condições de saúde. Além dos problemas de saúde, a casa em que os animais viviam estava em condições insalubres. Ainda segundo a polícia, no momento do flagrante, não foi encontrado nenhum responsável pelo local. A Polícia Civil vai continuar investigando o caso. E o Ministério da Defesa divulgou ontem uma nota afirmando que o relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas será divulgado amanhã. Os militares se comprometeram a realizar uma auditoria do pleito diante de questionamentos do presidente Jair Bolsonaro, do PL, e de seus apoiadores sobre a lisura do processo eleitoral. Os militares foram convidados pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, para integrar a Comissão de Transparência das Eleições, criada em setembro de 2021. Além de integrantes das Forças Armadas e de representantes da Corte Eleitoral, participam do grupo especialistas em tecnologia da informação e membros da sociedade civil. Estradas. Rodovia Presidente Dutra já tem problemas para o motorista aqui no trecho de São José dos Campos. Temos trânsito intenso com lentidão nesse momento pela pista marginal no sentido São Paulo, quilômetro 144, trecho ali próximo da Revap. Segundo informações da concessionária, o problema mais uma vez é o excesso de veículos no lugar. Guarulhos também tem lentidão na pista expressa, altura do quilômetro 207, o problema é o mesmo, excesso de veículos. Depois tem obras na pista, altura do quilômetro 214 pela marginal, no sentido São Paulo, e a chegada a São Paulo neste momento, embora com trânsito bastante intenso, não apresenta pontos de lentidão, segundo informações da concessionária. Rodovia Ailton Senna também tem lentidão neste momento, trecho de Guarulhos, para quem vai em direção a São Paulo, a partir do quilômetro 23 até o quilômetro 19, e o problema também é o excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, embora com tempo nublado neste momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, mesma condição aí, trânsito normal, mas também com tempo nublado. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, a mesma condição de tempo nublado, mas também com neblina em pontos isolados. O motorista tem que ficar atento aí com essa questão da visibilidade. Além disso, a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64 e hoje, a partir das 2h da tarde, está previsto um bloqueio momentâneo, mas com duração pequena, aproximadamente 5 minutos, para desmonte de rochas na altura do quilômetro 50, no trecho de Planalto, em ambos os sentidos. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera de mais ou menos uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, tempo nublado por lá nesse momento, e a travessia está um pouco mais lenta por conta da maré baixa nesse momento. Agora 7h14. Repita. 7h14. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h18. Repita. 7h18. Até o dia 30 de novembro, os trabalhadores que atuam pela CLT devem receber 50% do valor do 13º salário. O empregador, se preferir, também pode pagar a totalidade do benefício nessa data. Todos os profissionais de carteira assinada ou que exerceram alguma atividade nessa modalidade ao longo do ano têm direito a essa gratificação. O salário extra pode ser pago ainda que o trabalhador não tenha completado 12 meses na empresa. Nesse caso, será pago um
valor proporcional ao período trabalhado. Trabalhadores temporários ou que tiveram licença maternidade ou médica também têm direito a receber o valor. A outra metade do valor deve ser paga no máximo até o dia 20 de dezembro. A Prefeitura de São José dos Campos vai realizar 7 audiências públicas para a discussão do projeto de lei referente a ajustes de parâmetros urbanísticos da lei complementar que dispõe sobre parcelamento, uso e ocupação do solo. Também estará na pauta o debate sobre a contrapartida financeira de planejamento urbano sustentável instituída pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Elas serão realizadas no período de 19 de novembro a 1º de dezembro, conforme o edital de convocação. As reuniões ocorrerão às 9h45 da manhã em São Francisco Xavier e às 6h45 da tarde nas 6 regiões da cidade. O projeto de lei sobre parâmetros urbanísticos visa promover adequações à dinâmica do desenvolvimento urbano a partir da constatação de situações que demandam ajustes pontuais de conceitos para atender às premissas do plano diretor. O objetivo é dar maior segurança jurídica, coerência conceitual e atratividade de investimentos qualificados, restringindo-se ao texto da lei, sem abranger alterações de mapa na distribuição das zonas de uso. Já a proposta de aperfeiçoamento da contrapartida de planejamento urbano sustentável almeja o reequilíbrio dessa cobrança. A venda de veículos automotores novos acumula alta de 3,3% de janeiro a outubro de 2022, frente ao mesmo período do ano passado, aponta balanço da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave. Na comparação mensal, houve crescimento de 14,8% em outubro, em relação ao mesmo mês de 2021. Houve recuo, no entanto, de 5,51% em outubro, frente a setembro. A FenaBrave aponta que a retração pode ser explicada por um menor número de dias úteis em outubro, 20. Em setembro foram 21 dias. O volume total de veículos emplacados em outubro foi 316.819. Em setembro, esse número ultrapassou 335 mil unidades. Em outubro de 2021, foram negociados cerca de 275 mil veículos. As empresas de locação foram as que mais compraram carros 0 quilômetro. E São José dos Campos inicia nos próximos dias a substituição da ponte de madeira instalada no córrego principal do bairro dos Freitas, que dá acesso à Travessa Freitas. O local já está interditado. Esta é mais uma obra da Prefeitura que vem realizando vários serviços em estradas não pavimentadas e passagens de água na área rural do município, como a substituição de algumas pontes de madeira por aduelas ou reformas. A nova ponte terá 6 metros de comprimento e 8 de largura, garantindo a passagem de 2 veículos. Antes mesmo de iniciar os serviços, a Secretaria de Manutenção da cidade já construiu um acesso provisório com tubulação de concreto para que os moradores do local não sejam prejudicados. E o Atendibem de Jacareí passa a contar com mais uma tecnologia que visa agilizar e facilitar o atendimento à população. Para solicitar segunda via de boleto e parcelamento de dívida, o cidadão não precisa mais aguardar por atendimento nos guichês. Agora, estes serviços podem ser feitos diretamente por meio de 2 totens de autoatendimento instalados no local. Para acessar os serviços, basta ter em mãos a inscrição municipal do imóvel, particular ou empresarial. Os totens disponibilizam também outros 4 serviços: boleto de dívida ativa, certidão negativa de débito, guia do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, além do 0800 online. A maioria das empresas abertas no país dura menos de que 10 anos, informa o IBGE. A cada 5 empresas que abrem as portas no Brasil, somente uma dura mais que 10 anos. O dado é do estudo Demografia das Empresas e Estatísticas do Empreendedorismo, divulgado pelo IBGE. O levantamento mostra que do total de companhias que começaram a funcionar em 2011, apenas 21,3% estavam ativas em 2020. No ano passado, 634.400 empresas encerraram as atividades e a pandemia é apontada como um dos desafios enfrentados pelos empresários. Mas a previsão é que o número seja ainda maior.
em razão da demora em dar baixa no CNPJ, entre outros fatores que ainda impossibilitam avaliar o impacto da crise sanitária. Para se ter uma ideia, em 2019, antes da pandemia começar no Brasil, a quantidade de empresas que fechou as portas foi maior e chegou a 656.372. A pesquisa indica que os empresários enfrentam uma combinação de fatores, como ritmo de atividade econômica, demanda, concorrência e aspectos regulatórios. As maiores taxas de sobrevivência de empresas foram verificadas nas regiões sul de 23,9% e sudeste de 21,4%. No centro-oeste, o índice foi de 20,9%, no nordeste de 19,1% e no norte de 16,8%. O levantamento do IBGE indica que em 2020 o Brasil somava 4.900.000 empresas ativas. Da Rádio 2, Sig Aikmaier. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E o Vale do Paraíba, Litoral Norte e também a Serra da Mantiqueira terão uma terça-feira de sol, mas com muitas nuvens. Podem ocorrer inclusive pancadas de chuva à tarde e também à noite. E o friozinho continua. Máximas para hoje: São José dos Campos não deve passar dos 21 graus. Caraguatatuba, 23 graus de temperatura máxima prevista para hoje e Campos do Jordão, 16 graus. Nesse momento em São José dos Campos melhorou um pouquinho. Estamos com 13 graus agora. Melhorou muito. Tava com 12 quando a gente começou o Jornal da Manhã, já subiu 1 grau. Que delícia. 7h25. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h29. Repita. 7h29. E o novo visto para procurar trabalho em Portugal já está disponível para quem mora no Brasil. A opção consta desde o último domingo no site VFS Global, empresa terceirizada que processa solicitações. Outra novidade, o visto para nômades digitais, elegível para quem trabalha para empresas de fora de Portugal e possa comprovar rendimentos de ao menos R$14 mil mensais, também já pode ser pedido. Requerer a autorização para procurar trabalho custa pelo menos R$600 e para nômades digitais R$527. A esse valor podem ser acrescidos os custos de serviços adicionais da empresa responsável. Inclusive, antes das eleições, eu vi várias pessoas dizendo: eu vou embora, se der o partido que eu não quero, eu vou embora, eu vou para Portugal, eu vou para Inglaterra. Agora é hora, né? Agora tem que somente comprovar rendimento mensal de R$14 mil. É fácil, Eloy? Não é, né? Olha, para nômades digitais depende, mas não é a maioria não, viu? É um valor que não, né? Mas é aquela história, né, Clemente? É mais ou menos assim. Não, pode vir, tá tudo certo, tudo tranquilo. R$14 mil. Não é bem assim, né? Então quem pensou em ir embora, tá na hora, né? Mas tem também aquela outra modalidade que é para quem vai procurar emprego. Aí você tem um período de 6 meses que você pode, né? Você tem o visto que vale por 6 meses para você procurar emprego, e se você conseguir emprego, aí você consegue permanecer em Portugal com um pouco mais de tranquilidade em relação a essa parte documental. Agora, o custo de vida lá não tá fácil não. Agora, né, Eloy, a pessoa tá procurando trabalho, aí tem que pagar pelo menos R$600 para requerer o visto, aí tem que pagar a passagem, que também não é barata. Moradia, fica difícil, né? Alimentação. Então. Fica complicado. Não, e você percebeu o detalhe, né? Pro que vai procurar emprego é mais caro do que para aquele que tem um rendimento de R$14 mil pelo menos, né? Fica a dica, fica em casa. Melhor, viu?
A Prefeitura de São José dos Campos concluiu a 4ª e última ADL, avaliação de densidade larvária de 2022, e registrou 0,20 no índice Bretot. Ou seja, de acordo com o índice larvário, a cada 1.000 imóveis foram encontrados 2 recipientes com larvas do mosquito Aedes aegypti. O resultado desta ADL é o mesmo em comparação a outubro de 2021. As ADLs são realizadas a cada trimestre, janeiro, abril, julho e outubro, e tem o objetivo de identificar os níveis de infestação das larvas do mosquito. O Programa de Controle das Arboviroses de São José dos Campos divide o município em 42 áreas e todas são visitadas para a realização da ADL. O levantamento realizado durante todo o mês de outubro teve o objetivo de identificar os níveis de infestação das larvas do vetor que transmite doenças como dengue, chikungunya e zika. A Artesp, Agência de Transporte de São Paulo, fiscalizou ao longo do mês de outubro ônibus, vans e micro-ônibus responsáveis pela prestação desse serviço. Isso para verificar a qualidade das viagens oferecidas aos usuários e garantir a segurança e conforto dos passageiros. As operações das equipes da agência reguladora ocorreram em 106 municípios e no total vistoriaram 1.099 veículos. As ações resultaram em 309 autuações, 88 notificações, 39 remoções de veículos ao pátio e 22 retenções. Os principais motivos de autuação foram suspensão de linha sem autorização, linha operando com menos de 50% dos horários previstos, falta ou defeito em equipamento obrigatório, atraso na realização de viagem por culpa da transportadora, transporte de passageiros sem autorização e empresa cadastrada para o serviço de fretamento realizando venda individual de passagens. Já está em funcionamento a CPJ, Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, conhecida como Central de Flagrantes, que está agilizando o trabalho da Polícia Civil. A Prefeitura deu apoio à reforma do antigo prédio da Delegacia Seccional para abrigar a Central. Com a criação da Central, todos os flagrantes são centralizados no órgão, o que otimiza o trabalho das delegacias instaladas em todas as regiões da cidade. Formada por 6 equipes compostas por delegados, investigadores, escrivães e agentes, a Central funciona 24 horas na região sul de São José. Durante o período diurno, nos dias úteis, a Central de Polícia Judiciária funciona como Central de Flagrantes, atendendo às forças de segurança em casos de prisões em flagrante e captura de procurados. No período noturno, finais de semana e feriados, a unidade funciona como plantão policial, atendendo toda a população. E vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, fechou no azul ontem, na véspera das legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos, as chamadas midterms, que poderiam pôr fim ao controle dos democratas no Congresso. O índice Dow Jones fechou em alta de 1,31% a 32.827 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,85%, fechando a 10.564 unidades. Aqui no Brasil, o dólar comercial teve forte alta ontem, subiu 2,19% e encerrou a segunda-feira cotado a R$5,17, em meio a temores e indefinição sobre regra fiscal. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira B3, que reúne as empresas mais negociadas, encerrou o pregão em queda. Perdeu 2,38%, fechando aos 115.342 pontos. Euro fechou cotado a R$5,18, com alta de 2,88%. 7h35. Repita. 7h35. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h39. Repita. 7h39. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes.
Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 2-0 no Mineirão. Com a vitória, o Fogão se aproximou de uma vaga para a Libertadores. E no encerramento da 13ª rodada da La Liga, o Raio Vallecano venceu o Real Madrid por 3-2. Com o resultado, o Barcelona é o novo líder do espanhol. E o técnico Tite anunciou na sede da CBF no Rio de Janeiro os 26 jogadores que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. A grande surpresa foi a presença do lateral direito Daniel Alves, que está no Pumas do México. O defensor de 39 anos havia ficado fora da convocação para os amistosos contra Gana e Tunísia, os últimos antes da Copa. A lista de convocados de Tite tem ainda goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Laterais Danilo da Juventus, Alexandro da Juventus e Alex Telles do Sevilha. Zagueiros Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Thiago Silva do Chelsea e Bremer da Juventus. Meio-campistas Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United, Paquetá do West Ham e Everton Ribeiro do Flamengo. Atacantes Neymar do Paris Saint-Germain, Vinícius Júnior do Real Madrid, Antony do Manchester United, Rodrigo do Real Madrid, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Pedro do Flamengo, Gabriel Jesus do Arsenal e Gabriel Martinelli também do Arsenal. Os convocados pelo treinador vão se apresentar na próxima segunda-feira em Turim, onde a seleção permanecerá até o dia 19, quando seguirá para o Catar. E a UEFA realizou em sua sede em Lyon, na Suíça, o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões. Os duelos de maior destaque são Liverpool e Real Madrid, que fizeram a final da edição passada com vitória merengue, e Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, que se enfrentaram na decisão da Champions da temporada 2019-2020. Os outros confrontos têm RB Leipzig e Manchester City, Bruges e Benfica, Milan e Tottenham, Eintracht Frankfurt e Napoli, Borussia Dortmund e Chelsea e Inter de Milão e Porto. Os jogos de ida das oitavas de final serão disputados nos dias 14, 15, 21 e 22 de fevereiro do ano que vem. As partidas de volta, por sua vez, ocorrem nos dias 7, 8, 14 e 15 de março. E o Farmaconde Vôlei entra em quadra hoje para enfrentar o SESI na Farmaconde Arena. O Farmaconde segue com 100% de aproveitamento na Superliga. A equipe tem 3 vitórias em 3 jogos. E o Corinthians já iniciou conversas com o Shakhtar Donetsk para tentar a permanência de Maicon para a próxima temporada. O volante está emprestado até 31 de dezembro ao Timão, que terá de negociar a compra dos direitos com o clube ucraniano se quiser seguir com o jogador. No ato do empréstimo, os times não fixaram um valor para a aquisição. E o caminho do São Paulo para chegar a uma vaga na Libertadores do ano que vem vai se complicando a cada rodada. No último sábado, após um bom primeiro tempo com vantagem no placar, o time novamente mostrou suas fragilidades e foi atropelado pelo Fluminense em um segundo tempo desastroso. Se a tabela do Brasileirão mantém o time vivo, o desempenho não anima ninguém. Cheio de desfalques e com atuações instáveis, o tricolor dá à torcida pouca esperança de que conseguirá 2 vitórias contra Internacional no Morumbi e Goiás em Goiânia. E para terminar, o tricampeão mundial brasileiro virou o jogo nos últimos minutos para conquistar o título do evento classificatório da WSL. Gabriel Medina venceu o marroquino Hansi Bolkian e foi campeão da etapa de Saquarema. Esta foi a primeira vitória do Medina na praia de Itaúna e a primeira vitória do Brasil em um evento do Challenger Series nesta temporada. A americana Alice Spencer venceu Tessa Tyson e foi a campeã entre as mulheres.
Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Lembra daquele momento quando o tempo resolveu parar um instante pra sempre, um pedaço da eternidade pra gente matar a saudade. Daquele momento, Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida São João, no Jardim Esplanada, e também na Rua George Williams, no Parque Industrial. Velocidade máxima permitida nessas duas vias é de 60 km por hora. Sendo Giovana, para quem ontem não tinha atualizado a Eloia, o Fumacê hoje... Tiraram o atraso. Tiraram o atraso, vamos lá. É a lei da compensação. Programação do Fumacê em São José dos Campos para hoje, região oeste. Condomínios Urbanova, Figueira, Jardim do Golfe 1, 2 e 3, Chácara dos Eucaliptos, Serimbura, Portal da Serra, Morada da Serra, Residencial Montserrat e Chácara dos Lagos. E tem também no Alphaville 1 e 2, Colinas do Paraty Norte e Sul, Comunidade Pinheirinho, Mont Blanc, Residencial Mônaco, Residencial Jaguari, Monte Carlo e Comunidade Ribeirinha. Hora 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h50. Repita. 7h50. Estradas. Rodovia Presidente Dutra complicou um pouquinho mais a situação para o motorista aqui no trecho de São José dos Campos. A gente continua com lentidão, 144 pela pista marginal, no sentido São Paulo, ali no trecho próximo da Revap. Esse ponto aí, o problema, segundo informa a concessionária, é o excesso de veículos, mas agora tem lentidão também a partir do quilômetro 136, pelo menos 4 quilômetros de lentidão, também no sentido São Paulo, trecho ali próximo da saída do Santa Inês, pela pista expressa. E, infelizmente, nesse ponto aí, o problema é um acidente que aconteceu agora há pouco. A gente está levantando mais informações a respeito. Mas, nesse momento, pelo menos 4 quilômetros de lentidão a partir do 136, trecho ali próximo da saída do Santa Inês. A partir de Guarulhos, para quem vai no sentido São Paulo, também continua a lentidão por lá, altura do quilômetro 206, na pista expressa. O problema ali é o excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Tem obras na pista também, quilômetro 214, sentido São Paulo, pela pista marginal. Além disso, ainda pela pista marginal, mais um ponto de lentidão no 224, trecho de Guarulhos ainda. Aliás, nesse trecho aí, são pelo menos uns 6 quilômetros, e aquela situação do famoso anda e para, a situação realmente bastante complicada aí pela marginal no trecho de Guarulhos da rodovia Presidente Dutra. Falando ainda do sentido São Paulo, tem lentidão também na chegada a São Paulo. Pista expressa a partir do quilômetro 230, mais um ponto de lentidão por causa do excesso de veículos aí pela rodovia Presidente Dutra. Rodovia Ailton Senna segue também com lentidão no trecho de Guarulhos para quem vai em direção a São Paulo. A lentidão começa ali no quilômetro 23.
Corredor Ayrton Senna, Cavalho Pinto, pelo menos aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, ambas têm situação bastante semelhante neste momento. O trânsito flui bem, embora com tempo nublado, não chega a atrapalhar a visibilidade, até que o motorista faz uma viagem tranquila aí, tanto pela Floriano quanto pela Oswaldo Cruz nessa manhã. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trânsito livre também, tempo nublado, ainda com alguns pequenos pontos com neblina, mas de forma geral o motorista também não enfrenta problemas aí pela Tamoios. Apenas fique atento, tem obras na pista, né? A partir do quilômetro 64 e hoje, a partir das 2h da tarde, tem previsão de bloqueio momentâneo, mas duração pequena, mais ou menos uns 5 minutos, para desmonte de rochas. Esse bloqueio deve acontecer na altura do quilômetro 50, no trecho de Planalto, em ambos os sentidos. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera de mais ou menos uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, mas ainda tem a travessia operando de forma um pouco mais lenta por causa da maré baixa. Mas mesmo assim, são mais de 230 veículos sendo transportados por hora aí na travessia. Eloy Moreno, agora a reclamação do ouvinte. Quer falar a hora? Fala. Então, 7h54. É ao vivo, né, gente? Ao vivo, ao vivo. Agora a Giovana fala, repita. Repita. E eu repito, 7h54. Eloy, reclamação do ouvinte pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Clemente, na verdade nós temos duas reclamações aqui sobre o mesmo tema. A gente tem a reclamação do Robert, que é nosso ouvinte de Jacareí, que é morador do Veraneio Irajá. Inclusive o Robert tá bastante chateado com a situação que a gente vai reportar aqui. Já faz bastante tempo que ele vem pedindo pelo menos uma resposta e até agora ele não conseguiu nada. E ontem a gente teve também uma reclamação do Cláudio, que também é de Jacareí, sobre o mesmo tema. Inclusive eu achei bacana porque o Cláudio trouxe algumas informações adicionais que o Robert ainda não tinha passado pra gente. Eu vou começar aqui pelo Cláudio. Ele diz que tem um imóvel no bairro Veraneio Irajá que é abastecido de água pelo caminhão do SAI, o caminhão pipa, uma vez que o bairro não dispõe de água encanada. No local vive uma família com 7 pessoas e frequentemente eles têm problemas com a falta de água, porque o caminhão não faz o abastecimento adequadamente. O caminhão fica às vezes até 15 dias sem abastecer a região. E aí, claro, a situação fica muito complicada. O Cláudio diz que já esteve presencialmente no SAI, formalizou a queixa, mas até agora nada, nem sequer uma resposta. O Cláudio continua aqui dizendo, o prefeito Isaías Santana, aqui mesmo no Jornal da Manhã, disse com todas as letras que em dezembro o Veraneio Irajá iria contar com a rede de água com abastecimento do SAI, mas segundo palavras do Cláudio ainda, até o momento eles não estão vendo nenhuma movimentação nesse sentido. Estrada dos Remédios, no Veraneio Irajá, é onde acontece esse problema aí que o Cláudio relatou pra gente de 7 pessoas. Imagina, 7 pessoas usando uma caixa d'água durante 2 semanas. Realmente, isso numa casa, né, Em Eloy? uma casa, sim. Numa casa, né? É como eu tô dizendo. O bairro é bem grande, inclusive, com certeza, essa fala sua aí sobre que o prefeito disse aqui isso, com certeza o pessoal da comunicação vai encaminhar o prefeito e alguma coisa vai acontecer. O prefeito, quando ele fala uma coisa e a coisa não acontece, ele vai para cima. Esperamos que dessa vez ele faça o mesmo, porque realmente não dá mais, né? E a gente espera pelo menos uma resposta. É como o Robert e o Cláudio estão cobrando. Eloy, é uma solução, Ô, né? Clemente, pelo menos. Tem uma licitação em andamento, existe planejamento, por que não, né? Sim, com certeza, mas pelo menos uma resposta, né? Porque a gente sabe que obra é complicado, aquela história toda. A gente já conhece essa parte da história, mas pelo menos que o pessoal se pronuncie, né? Olha, vai começar em dezembro, não, vai começar em janeiro porque atrasou tudo, mas pelo menos uma satisfação. E agora, enquanto isso não acontece, pelo menos agilizar aí a passagem do caminhão pipa, né? Porque uma vez a cada 2 semanas é muito tempo, né? Foi o que eu falei aqui na região do Santa Paulo, no trânsito aqui, né? Dá uma amenizada, pelo menos, Exatamente. Né? Se não tem solução, ameniza. Pelo menos alivia um pouco a condição dos moradores, né? O Rodrigo, também de Jacareí, ele fala aqui que os moradores precisam da saída do Salvador, do Cidade de Salvador, para Cavalho Pinto urgentemente. O Rodrigo diz que eles perdem muito tempo e dinheiro
com complicações do trânsito todos os dias. E também o Marcelo de São José dos Campos, ele reclama da Praça do Morumbi, José Eleutério dos Santos, toda alagada, ele inclusive mandou fotos pra gente. Eu vi ontem. A foto ontem, realmente. Você viu que coisa, parece uma piscina, não parece uma rua, né? Parece um lago, né? Exatamente. Segundo o Marcelo estava contando, é algo que acontece com frequência. Você também tem que pode descobrir qual é a causa disso, né? Exatamente, se acontece com frequência e até agora não foi resolvido, o problema está lá ainda, vale realmente uma visita e uma avaliação do problema. Bom, você também pode participar do Jornal da Manhã. Inclusive, com certeza o pessoal da prefeitura está ouvindo agora a reclamação e logicamente vai dar uma resposta aí ao pessoal aí do Morumbi, né? Especialmente ao Marcelo, que fez essa reclamação aí já constante, né? Exatamente. Agora para encerrar, Eloy. Vamos lá, então. Você que está ouvindo aqui o Jornal da Manhã também pode participar do jornal. Se você tem informações ou se você tem alguma reclamação, pode mandar. Anota aí o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Vou repetir, 12997077791. Hora 7h58. Repita. 7h58. E agora o destaque final. A quantidade de testes positivos para a Covid voltou a aumentar no Brasil. Dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Abrafarma, revelam que a porcentagem de testes positivos para a doença feitos em farmácias em outubro foi de 15,5%. Em números, para ficar mais fácil, é como dizer que a cada 20 testes, 3 confirmam a doença. E a explosão de positivos aconteceu na segunda quinzena do mês, já que o índice de positividade saltou da casa dos 6% na primeira semana para 15% na terceira semana de outubro. Especialistas alertam para a possibilidade de uma alta significativa no número de infecções por coronavírus no nosso país nas próximas semanas. Uma nova onda já ganha força na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. E a tendência de alta apontada nos testes e já sentida nas unidades hospitalares aqui no Brasil serve para acender o alerta por aqui. Especialistas afirmam que é preciso manter os cuidados básicos, como a higienização frequente das mãos e precauções especiais em caso das pessoas em grupos de maior risco, como idosos e imunossuprimidas, especialmente no período de festas, em que as aglomerações costumam ser maiores. O ideal é que mantenham o uso de máscaras. Estar com as vacinas atualizadas, especialmente com o reforço mais recente, é fundamental para aumentar a proteção. E isso vale para todos os grupos. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. E essas foram as principais manchetes de hoje, notícias de hoje, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. São José dos Campos realiza hoje cerimônia do início de operação da nova concessionária do aeroporto. Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até o dia 30 deste mês. Autoatendimento facilita acesso a serviços no Atende Bem de Jacareí e Ponte de Madeira no bairro dos Freitas, em São José dos Campos, será substituída. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.